Nós somos consumidores. Quantos de nós chegam no supermercado ou numa loja e você troca o seu produto convencional por um sustentável? A gente tem pesquisa aí que apontam que cerca de 50% a 60% da população brasileira está disposta a pagar mais por produtos sustentáveis, mas imagino que daqui a 10 anos, essa não vai ser a pergunta vai ser quanto você já está consumindo de produtos sustentáveis, não se você quer ou não trocar. Toda atividade industrial acaba gerando resíduos. Algumas mais, outras menos. O que não muda é a forma de lidar com esses desafios. Na mineração, esse é um dos principais desafios de como produzir de forma sustentável e também olhar para o nosso ecossistema. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre como reaproveitar esses rejeitos de forma inovadora e também sustentável. Eu sou Bruno Amaral e você é nosso convidado especial para mais esse Veroncast. Podcast da Vero. Vamos falar sobre inovação, melhores práticas de engenharia e construção e, sobretudo, com bons resultados de forma sustentável. Estou aqui com o Gustavo Roberti, meu co-host. Como você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Acho que mais um dia importante, mais um dia com um assunto interessante. Vamos falar sobre reaproveitamento de rejeito, algo que não está no nosso dia a dia, então acho que é sempre uma oportunidade de a gente aprender mais. Então estou muito animado para hoje. Bacana, cara. Acho que quando a gente fala sobre aproveitamento de rejeito, né, quando a gente olha para a mineração, um dos maiores desafios que a gente tem é exatamente de como que a gente consegue, né, olhar para esse rejeito que é fruto da mineração de forma sustentável e de forma produtiva. Né? Então hoje a gente tem um tema muito legal, trazendo inovação, mas trazendo também sustentabilidade para o negócio. E a gente tem uma convidada super especial, né, a Laís Rezende, que está conosco aqui hoje. Obrigado, Laís, por aceitar o convite. A Laís tem uma carreira, né, apesar de jovem, para chamar de jovem, mas uma carreira super, né, interessante. Hoje está como engenheira sênior, né, de desenvolvimento de produto na Vale. Bem-vinda, viu, Laís? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite aí. É um prazer estar aqui, né, fazer esse podcast, falar um pouco do reaproveitamento, ainda mais com os parceiros Vale, né, nesse assunto, nas nossas obras, nos nossos projetos. Né? É sempre importante ter, acho que pessoas no time, né, e fornecedores, aliados que também pensam da mesma forma. E o legal, assim, quando a gente pega pro Veroncast, a gente traz sempre temática de inovação, a gente sempre traz temática de sustentabilidade. E hoje, né, acho que para quem está assistindo a gente vai trazer isso na prática. A gente vai trazer na prática a inovação sem romance, a sustentabilidade sem romance e como que de fato a gente olha para essa temática, né, que de fato na engenharia e na construção a gente consegue de forma colaborativa, né, que acho que esse é o principal ponto da Vale, trazer melhores resultados para o projeto. Laís, mas quem não te conhece, né, assim, quem está... todo mundo tem talvez ali seu LinkedIn, etc. Mas fala um pouquinho de quem é a Laís, né? A gente está hoje na mesa aqui com diversas pessoas do sul de Minas, né, em peso. Mas fala um pouquinho de quem é a Laís pra gente. Bom, enfim, nova assim, né? Começando na carreira, né? Tenho cerca de 8 anos e meio que eu tô lá na Vale, comecei como estagiária. E aí, desde o estágio, eu já comecei, foi quando a Vale começou realmente a estruturar as iniciativas de reaproveitamento de rejeitos. E aí comecei na área de inovação, lá fiquei cerca de 2 a 3 anos. Depois migrei para a área operacional, aí fui para o meio ambiente. E aí já um estágio inicial de implementação de alguns desses projetos de iniciativa de reaproveitamento. Já em 2019 eu migrei para a área de novos negócios, que foi a área que a gente já estava com mais maturidade técnica para pegar e transformar, né, esses projetos em soluções de negócio, soluções que realmente pudessem endereçar o problema de rejeitos, né? Hoje, né, a gente já tem aí um portfólio grande, né, um roadmap com várias iniciativas, várias aplicações já comprovadas tecnicamente, soluções de negócio sendo implementadas, e a fase atual é tentar escalar esses negócios, né? Esse é o nosso objetivo agora. Legal. Eu acabei não falando, né, mas eu sou engenheira de Minas de Formação pela FMG, também tenho mestrado nessa área de processamento mineral e atualmente estou buscando desenvolver mais esse lado de negócio, estou terminando um curso na Cambridge. Fantástico, enfim. Fantástico. Muita coisa muito bom. Que fez aí nesses 8 anos, né? Muito bom. Laís, explica pra gente que é um pouco leigo, pessoal. Sim. De casa também, assim, quando a gente fala de rejeito, resíduos na mineração e etc, a gente está falando de quais tipos? Quais são os tipos que a gente encontra na mineração relacionada a resíduos? Não, boa pergunta. Então, quando a gente fala, né, a gente divide em 2 pacotes, né? A gente tem os resíduos minerais e resíduos não minerais. Uhum. Então, numa empresa como a Vale, os não minerais, a gente está falando de pallets, restos de pneu, caixas, efluentes de esgoto, enfim, às vezes a água, né, o efluente de uma água que passou no processo da usina, enfim, esses
são os não minerais. E os minerais, né, a gente divide ele em 2 grupos. Os estéreis, que são os resíduos que a gente obtém no processo de lavra, de decapeamento, né, e do solo, enfim. E os rejeitos, né, que são hoje o principal objetivo nosso de reaproveitamento, que eles são gerados durante a etapa de beneficiamento. Então, aí só falando um pouco, né, para a gente gerar, né, os rejeitos tal qual, né, as pessoas conhecem e tal, são esses, a gente precisa ter processos de concentração a úmido ou a seco. Né, o que a gente vê que é depositado em barragens, em pilhas, eles provêm, né, da maior parte deles, desses processos a úmidos. Então, esses são, basicamente, né, os tipos aí de resíduos gerados na mineração. Em termos de proporções, os estéreis, eles têm uma heterogeneidade muito grande, né? Então, são materiais formados por diferentes tipos de litologia. Então, você tem o que não é, né, o seu mineral de interesse, no nosso caso, né? As formações ferríferas. O restante são denominados estéreis. Então, a gente tem, tipo, desde um quartzito, às vezes alguma mina que a gente tem formações de argila, enfim, outras litologias que são interessantes também de terem. A gente hoje também está olhando para esses bancos de estéreis, entendendo onde que eles podem ser reaproveitados. É um universo muito grande, né? A gente está falando no horizonte de geração, né? De acordo com quem quiser esses números, né? Tem dentro dos relatórios integrados da companhia. A gente está falando uma ordem de 200 milhões de toneladas ano desses estéreis chamados estéreis francos, né? E no quesito dos rejeitos, né? De minério de ferro, a gente gera 3 tipologias. A lama, o rejeito ultrafino, que é um rejeito que tem na casa aí de 90% das suas partículas menor que 45 micrômetros, alguns até os classificam como 90% menor que, né, as lamas, menor que 10 micrômetros. São materiais que têm um teor de ferro aí na casa dos 35 ou menos, né, que isso. Então, a gente está tentando estudar, né, esse dos rejeitos, é o que a gente menos desenvolveu por enquanto. A gente tem 2 outros, que é o arenoso, que é a partir do tratamento dele que a gente gera areia sustentável, que a gente vai falar, e o rejeito total, que é a combinação dos 2. Né? Não, então, hoje... fantástico. Muita coisa, né? Ou seja, se a gente pegar para quem não tá, que às vezes não entende o que a gente fala de rejeitos, né? Então, na verdade, tem-se o processo de extração de minério, esse processo vai ter o tratamento, o beneficiamento, seja, né, a seco, a úmido, e em decorrência desse processo tem ali esse material que ele vai ter que ser disposto, né? Exato. E esse rejeito, né, que você falou que é a lama, então falando em torno de 50 milhões de... Isso, 50 do último relatório integrado de 22, é cerca de 46,8 a 50 milhões de toneladas que a gente gera anualmente. A Vale busca soluções para a gente, como eu estava falando inicialmente aqui, conversando, né? A gente busca soluções para a gente aumentar a eficiência dos nossos processos, e aí você reduzir essa geração de rejeito, como também desenvolver soluções técnicas que você acaba não gerando. Aí, assim, hoje são esses, e esse é o processo, né? E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, né, acho que é legal, ou seja, nós estamos falando de um processo que ele precisa, né, a mineração, hoje a gente está aqui nessa sala, temos computadores, temos mesas, temos carros, enfim, ela é necessária para o dia a dia e também olhar para o futuro de forma sustentável, né? E quando a gente olha para isso, como que a Vale trata internamente a política dela de gestão de resíduos, né? Pode falar um pouquinho para a gente como é que isso é tratado no dia a dia? É uma boa pergunta. Então, a Vale, assim, como uma empresa, enfim, listada na Bolsa, enfim, a gente segue os padrões mundiais, a gente é membro do ICM, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metais, no qual, né, a gente tem algumas normas internacionais, principalmente na gestão, né, de barragens, de estruturas geotécnicas. Dentro da política de economia circular, né, na qual eu atuo, a Vale vem proativamente. Então, a gente ainda, por exemplo, no Brasil, não tem nenhuma regulamentação que obrigue a mineradora a reaproveitar X% ou ter essas iniciativas. É claro que, se você quer um licenciamento de uma nova estrutura geotécnica ou de uma nova operação, provavelmente você vai ter alguma compensação ligada a reaproveitamento. Hoje isso já está... eu não posso dizer 100%, mas quase todos os pedidos de licenças ambientais que a gente entra nos órgãos, a gente realmente tem alguma compensação ligada a isso. Mas a Vale, proativamente, tem uma política estruturada de estar fomentando, né, pesquisas, até essa criação, né, do negócio Areias, né, foi tudo uma iniciativa própria da companhia. Então, hoje, a gente estrutura, né, tem um roadmap que condensa todas as iniciativas de pesquisa. Então, a gente tem investimentos anuais aí dedicados para essa parte do reaproveitamento de rejeitos. Então, tanto as áreas operacionais quanto as áreas corporativas estão abertas a propor essas soluções. Tem uma área dedicada a estruturar essas soluções e transformá-las em negócios, e a área da qual eu faço parte hoje que faz essa incubação desses negócios.
negócios Legal. e desenvolvimento. Então, a política, ela dentro da companhia, como eu disse, né, só reafirmando, ela é uma iniciativa proativa da própria empresa, né, de estar fazendo isso. Ou seja, está conectada à estratégia da companhia, né? De ter uma... Até pegando a tua história profissional, você começou exatamente nessa área de pesquisa e desenvolvimento, né? Foi isso mesmo. Que você começou, acho que tem essa linha que a gente estava conversando antes de um coproduto, né, dentro de um rejeito de mineração, como que eu olho para o processo mineral e o que eu posso, né, eventualmente explorar de forma produtiva. Você conseguiu falar um pouco para a gente como é que foi esse processo, né? Lá no início dessa carreira também de coproduto, como é que iniciou isso? Achei legal essa pergunta, Bruno. Eu falo que sem pesquisa a gente não move nada, né? Vocês tratam muito aqui no podcast, eu vi alguns, ouvi e assisti alguns de vocês falando. Então, assim, a inovação está inerente dentro do coprodutos e dentro da inovação a pesquisa. Então, a gente chegou a conversar com várias construtoras no início. Legal. E quando a gente chegava, a pessoa... Né, os representantes, responsáveis, falam assim, gente, esse material de vocês é muito fino, ou então esse material de vocês é tóxico, senão esse material de vocês enfim, uma série de preconceitos, né, contra o material, e a gente só conseguiu realmente entrar no mercado depois que a gente estruturou parcerias com diversas instituições de ensino, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, assim, ter a pesquisa, desde a pesquisa de bancada até a pesquisa nesses diferentes graus de maturidade, TRLs, a gente teve que implementar lá atrás. Então, para chegar hoje e uma dessas grandes construtoras aqui de Minas, concreteiras, estarem usando a nossa areia, foi porque lá atrás a gente trouxe o FMG, Unifei, Cefet, a Universidade de Queens, enfim, uma série de parceiros aqui, não vou me recordar de todos, mas foi um ecossistema não só também, né, eu tô dando lá o crédito aqui para as universidades, mas também a gente teve uma grande parceria com os governos locais, no entendimento, na explicação de, olha, esse material hoje ele é um rejeito, mas ele tem essas propriedades físico-químicas que permitem ele ser utilizado em diversas aplicações. E outras questões também, a parceria, por exemplo, com o DENIT, para a gente realmente comprovar, por exemplo, na parte de pavimentos, fazer a gente fez uma obra de cerca de 150 quilômetros lá em Vitória, que a gente aplicou, né, na camada de reforço do subleito, essa areia sustentável. Então, assim, construir cases práticos, não só tendo a universidade dando suporte técnico, mas também com órgãos governamentais, foi extremamente importante. E outra parte também que a gente trabalhou muito, trazendo conceitos de inovação, foi o business to business. Então, nada melhor do que a gente, por exemplo, fazer um produto já alinhado com o que o seu cliente final quer, né? Então, a gente tem uma parceria com uma grande empresa de químicos, aqui no Brasil, e a gente desenvolveu um aglomerante, né? Inclusive que é um aglomerante que vai ser usado dentro de um produto minério de ferro, que é o briquete, um novo produto. Uhum. Esse aglomerante é feito a partir, né, da areia que provém do tratamento dos rejeitos. Então, assim, a gente tem diversos tipos, né, dentro desse ecossistema todo de parcerias, diversas formas de se fazer. E lá atrás, né, só voltando à pergunta que você fez, a gente só foi possível isso porque a gente foi criando, né, buscou se fundamentar muito bem dentro da pesquisa, da parte técnica, comprovar não só a performance do material, mas como que eu conseguia trazer alguma vantagem competitiva para quem usa. Então, por exemplo, a gente consegue reduzir o consumo de cimento no concreto, usando, né, a dosagem que a gente testou. A gente consegue reduzir até 10% do CAP no revestimento asfáltico. Então, a gente tem uma série de questões que quando benefícios para de benefícios, que a gente não focou só apenas em falar assim, olha, porque quando a gente fala de produtos sustentáveis, um dos grandes desafios é a questão tem o custo e também a questão de, poxa, você está trazendo um produto, às vezes a pessoa fica com aquele preconceito novamente. É um produto circular, sustentável. Será que ele é tão eficiente quanto o outro? Compensa eu trocá-lo? E aí, nas pesquisas, a gente sempre falava com os professores, assim, a gente não precisa só provar que ele serve, a gente precisa também descobrir o que ele traz de benefícios ali, seja no concreto, no cimento, enfim, nas inúmeras aplicações. Olha aí, você falou sobre economia circular. Eu não sei se a gente pode utilizar o termo mineração circular. Pode, né? Então, aí em si, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouco desse conceito. E aí, quais hoje são os principais desafios quando a gente fala sobre economia e mineração circular? Tá. Nossa, ótima pergunta, viu, Gustavo? A gente, dentro da Vale, né, hoje, a mineração circular é um dos pilares da nossa estratégia. Né, a Vale quer chegar uma empresa, quer se tornar, né, a Vale 100 anos, né, e a gente, dentro dessa estratégia daqui a alguns anos, né, a gente tem a mineração circular como norte. Né, então,
Eu falei, em 2015 a gente começou a estruturar, hoje a gente já sabe, né, tá tateando o que a gente consegue fazer com esses materiais, mas a companhia também está orientada a cada vez mais, né, a buscar reduzir e chegar ao mínimo possível de geração, né, desses materiais. É claro que a geração de rejeitos está inerente aos processos que a gente adota, né, então o tipo de rejeito depende da geologia da lava que você está explorando e também dos métodos de beneficiamento adotados. Mas a companhia quer se tornar cada vez mais uma mineração circular. E no final do dia, o que significa isso, né? Então, hoje, a ideia da Vale de se tornar uma mineração circular extrapola até mesmo só reaproveitar, né? Então, a gente olha para a cadeia como um todo. Então, desde recircular a água gerada nas operações, então mais de 90% hoje da água utilizada é recirculada, então isso também é economia circular. A gente olha também a logística reversa dos nossos produtos, a gente tem parceria com várias outras empresas, então não falando só dos resíduos minerais. E em si, né, assim, quando a gente pensa nos resíduos, como eu falei na primeira pergunta que vocês me fizeram, sim. O grande montante são os estéreis e os rejeitos. E aí focar realmente no que a gente consegue fazer. Muitos dos estéreis, a gente divide eles em 2 pacotes. Os estéreis francos, que são essas litologias que não tem praticamente muito pouco de ferro, então que não daria para voltar e realmente virar um minério de interesse, material de interesse. E a gente tem as litologias que são de formações ferríferas. Então, o que uma parte da empresa está fazendo? Está olhando para esses estéreis e tentando entender assim, será que eu tenho tecnologias hoje para aproveitá-lo? E aí melhorar as nossas relações estéreo-minério, que inclusive, né, impacta, a gente está falando de valuation, né? Impacto na valuation da empresa, o que dá para virar, né? O que deixa de ser um recurso e vira uma reserva de fato para a companhia. E também buscar soluções, né, disso. Então, a Vale hoje, essa questão de mineração circular, é deixar de pensar de forma linear, né? Eu vou tirar o recurso, vou manufaturar, a pessoa vai utilizar e descartar, né? Ou descarta o rejeito dentro de uma estrutura geotécnica. Hoje não. Então, a gente pensa em uma mina circular, né? O que eu posso fazer com os diferentes tipos de materiais e retornar para o processo. Legal. E aí você tá falando muito sobre a Vale em si, ou seja, as ações que a Vale tem tomado e tal. E um assunto que hoje está muito envolvido em todas as fases e ciclos de implantação de projeto é a colaboração entre os diversos atores, seja engenharia, fornecedores, owner e etc. Quando a gente fala nesse tema de colaboração relacionado a reaproveitamento de resíduo, como é que estão as ações dos demais atores? Já existe um foco em colaboração nesse contexto? Então, sim, a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil está muito mais estruturada essa questão de reaproveitamento. A gente, apesar da gente não ter hoje políticas definidas, políticas que também no final do dia influenciam para que uma concreteira, por exemplo, tenha uma redução de imposto para trocar, né? Eu falo assim, para até trocar incentivar. Hoje a gente não tem, a gente tem pontualmente algumas legislações locais em determinadas cidades, ou também estaduais, mas não tem uma legislação federal que impulsione. Então, isso é acho que é um contexto, um plano de fundo. Partindo disso, o que a gente já tem estruturado? Então, hoje a gente tem o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro, né, de Mineração, que tem um grupo técnico de gestão de resíduos que fomenta isso, inclusive trazendo vários mineradores, então não só a Vale, então temos colegas aí da Anexa, AngloGold, enfim, Anglo-América, e outras mineradoras também, a MG e tal, a Sigma, enfim, que participam desse grupo e a gente traça, né, planos de trabalho, enfim, soluções que todo o setor da mineração conseguiria contribuir para cada vez mais alavancar essas iniciativas. Tem também de um outro lado, apesar de ser a ABM, né, de ser uma associação lá na cadeia posterior à nossa, né, na metalurgia, mas a própria ABM, ela também tem um grupo focado em economia circular, não só pensando na circularidade dos produtos da siderurgia, mas também linkando com a mineração. E tem também alguns fóruns, né, eu vejo muito a ANM fomentando, né, então a Agência Nacional de Mineração também fomentando essas discussões. A gente teve, né, assim, acho que um grande ator nisso e que foi fundamental para a gente conseguir entender como que a gente... Porque assim, no final do dia, por mais que tecnicamente funcionava, a gente precisava ter um ambiente regulatório, um ambiente jurídico que possibilitasse a gente comercializar esses produtos, enfim, doar também. Então, as secretarias de meio ambiente também foram fundamental, né? A FEAM, no entendimento, assim, de todos os seus representantes, eles foram muito bem articuladores nesse entendimento, fomentando discussões, não só com a Vale, mas com vários outros colegas nossos, né? Então,
Hoje eu vejo assim, que se a gente fosse até linkar com a pergunta que você fez, né, anterior, que eu acho que eu acabei esquecendo de responder os desafios. Eu acho que ter esse ambiente regulatório para incentivar, né, a cadeia que vai utilizar esses produtos sustentáveis é fundamental. Hoje a gente não tem isso. Daí a gente vê, por exemplo, países como a China, que já tem algumas políticas, né, nesse sentido, e enfim, outros também. Eu lembro até quando eu conversei com o André, né, o Velena, inclusive, né, a gente teve a honra de ser liderado por ele. É de pouco conhecimento, talvez, esses produtos, né, como qual produtos da mineração, né? Então a gente falou de alguns, né, tem a areia, tem o bloco. Eu acho que é interessante até para nossa audiência, você poderia listar um pouquinho desses produtos, né, que foram criados como rejeito, que acho que um dos pontos também é ter essa consciência, e acho que um ponto legal que você trouxe é que ele não é só uma visão de um reaproveitamento da disposição, na verdade ele leva benefício para esse ecossistema, né? E aí, então acho que é legal criar uma pergunta falando sobre quais são esses produtos, né, que você trouxe alguns aqui, e um segundo ponto, trazendo além desses produtos, como é que você enxerga a aceitação desse mercado? Você acha que o mercado ele está hoje ou aberto para isso, é um mercado que ele, igual a gente está falando da areia, ele tem um componente por trás que é transporte, né? Tem que ter logística. Então, e além desse ponto, tem uma perspectiva de ESG que é a areia, ele é o principal insumo, né? Só o segundo principal insumo da construção civil, né? É isso mesmo. E a gente tem pequenos produtores locais, né, que tá produzindo essa areia, né? Você vai aqui em regiões, então, de certa forma, a gente tem um desafio que a Vale tem uma grande produção em escala, né, de uma areia, por exemplo, e como coexistir com esses produtores locais, de certa forma, também a ser sustentável, né? Ou seja, não deslocá-los, né? Não deslocá-los para fora do mercado. Então, é uma temática complexa, né? Não é uma temática... é muito complexa, assim, e é uma das temáticas que a gente está entendendo agora. Então, assim, acho que para responder a sua pergunta lá de trás, né? Primeiro ponto, a gente não está colocando no mercado o rejeito. A gente fala que está colocando a areia sustentável. Então, assim, a gente tem essa questão até dentro das nossas operações. Para se tornar areia, não é lá pegar o material que está na barragem e ir lá entregar para o cliente. É um material que vai passar por um processo de beneficiamento. Então, a gente tem concentração, a gente tem filtragem, tem classificação. Tira esse material tem um controle de qualidade. Então, os mesmos controles de qualidade que aplicam para os produtos de minério de ferro, a gente tem para essa areia. Então, o que chega hoje na construtora X é uma areia, a nossa areia é uma areia fina, e que chega e entrega para ele. E aí, dentro do conceito de areias, quando a gente foi começar, voltando de novo nos parceiros, né? A gente teve a parceria com a Universidade de Queensland, a Universidade de Geneva, e que culminou, né, num relatório, né, da UNEA, da ONU, em que houve um reconhecimento que a areia Vale pode ser uma das 10 soluções sustentáveis para resolver a crise global de areia, né? Então, a areia é o segundo recurso natural mais consumido no mundo. E eles, além de reconhecerem, eles criaram uma categoria de areia que chama Orsand. Então, o que a gente entrega hoje no cliente final é essa Orsand. E aí, para chegar nisso tudo, nessa combinação, a gente teve que desenvolver produtos feitos a partir dessa areia. Então, a gente tem hoje... a gente tem os pré-moldados, e aí os diferentes tipos de pré-moldados, você tem o piso intercravado, você tem o bloco de alvenaria, o bloco de contenção, você tem o ladrilho hidráulico, todos eles feitos, né, podem ser feitos. A gente hoje tem a iniciativa interna da Vale, que é a fábrica de pré-moldados, que está dentro da mina do Pico, e que produz 3,8 milhões de unidades destinadas principalmente ao consumo interno. Está prevista a doação, mas por enquanto está ao uso interno. A gente testou também a parte dos pavimentos, então não pensando somente no revestimento asfáltico, mas as demais camadas de um pavimento flexível, então a gente faz subbase, reforço, então assim, a gente tem diferentes misturas testadas para colocar esse material lá. A gente tem também, falando de produtos, saindo um pouco, né, da construção civil, a gente também tem produtos em que a gente precisa dar um tratamento mais... como eu diria, a gente precisa aumentar o teor de sílica neles, então, que é esse aglomerante que eu comentei, né, com essa parceria com a empresa de químicos. A gente conseguiu recentemente, né, até uma patente para produzir um quartzo de alta pureza, e aí esse produto, ele entra na cadeia de produção de um painel solar. Legal. Então, assim, hoje o portfólio, né, de soluções, a gente focou muito na construção civil, que é o principal mercado, e conseguiria endereçar um volume maior, mas temos aplicações que a gente chama de quartos industriais e essas aplicações de quartos de alta pureza.
Temos também uma linha que a gente está desenvolvendo, ainda não é um produto final, mas é um produto que vai ser utilizado para tratamento médico, com uma parceria com a Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Então, tem diferentes tipos de produto, cada um deles, né? Hoje, o principal foco foi comercializar essa areia para aplicações na construção civil, que está mais avançada em termos de maturidade. E em termos que você perguntou, a sua última parte, né, da pergunta foi o seguinte: partindo desse pressuposto que dá para fazer diferentes produtos, que o nosso material ele é um material que ele conseguiria trazer benefícios para esses produtos finais. E além disso, né, como a gente falou, partindo do pressuposto que a areia é o segundo recurso mais consumido do mundo, é claro que é uma realidade, né, que a gente tem que fazer um parêntese, diferente para o Brasil. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais. Então a gente tem muito aqui extratores de areia. Então onde que essas pessoas poderiam entrar dentro da lógica, né, de você, não só a Vale, mas a gente tem vários outros mineradores que podem chegar a produzir essa areia, né? A gente tem a Samarco, tem a Anglo América, enfim. É um país rico nisso, né? É um país muito rico em recursos naturais, e também tem outros players no mercado que geram também quantidades significativas de rejeito que poderiam transformá-los em areia. Então, considerando tudo isso, eu vejo muito isso. A gente está estudando essa forma de como inseri-los, mas os areieiros poderiam entrar dentro da cadeia de distribuição. Então, ao invés de a gente ir lá e extrair um recurso natural, areia que não é renovável, por que não inseri-los dentro dessa matriz toda? Então, assim, a ideia não é... E aí tem um outro parênteses. A areia que a gente produz do rejeito não é a areia grossa, que é a maior parte da areia de leite de rios. A areia que a gente está extraindo, que a Vale está gerando e produzindo, essa ore sand, é uma areia fina. Então, a gente também tem que combiná-la com outros tipos de areia. Ela não funciona sozinha dentro de um pré-moldado, não funciona sozinha dentro de uma camada, de uma subbase, por exemplo. Eu sempre preciso misturar com outros agregados. Então, esses players, eles podem atuar em conjunto, tipo, sendo nessa cadeia de distribuição, como também parceiros, né? Tem uma grande produtora de areia aqui no estado de Minas, que inicialmente, quando a gente começou as primeiras conversas, não, vocês vão acabar com o mercado de areia, enfim. E aí foi evoluindo, e a gente viu, né, um dos testes que a gente tem, um outro produto que é o dormente para a parte ferroviária, e que nos nossos testes viu que um dormente contendo até 60% da areia Vale, ele só funciona muito bem com todas as propriedades técnicas porque a gente blendou com uma areia mais grossa desse grande player aqui de Minas. Então, assim, a areia funciona muito bem quando ela é blendada, ela não funciona sozinha. Então, essa área da Vale, né? Que vai além que você falou da colaboração, né? Ou seja, isso. Não é o olhar de, vou colocar o produto no mercado, pelo contrário, como é que eu uso o mercado para junto a gente conseguir um resultado maior. E é por isso. Cria parcerias para que a gente consiga direcionar. Esse exemplo Você tem capilaridade para a entrega, você tem um insumo para ele que vai deixar de degradar o meio ambiente, eventualmente tem muitas lavras, e é ganha-ganha, a relação é ganha-ganha. A gente, por exemplo, essa parte do dormente em específico, a gente trouxe alguns players, a gente trouxe um grande produtor de dormentes que fornece para a Vale, a gente trouxe a Cavan, né? A gente trouxe a VLI, que é o cliente lá na ponta, as universidades e a Vale. Então, esse desenvolvimento do dormente, ele vai ser lançado aí nos próximos meses. Quem quer comprar isso agora? Ficou curioso, né? Assim, eu tô achando fantástico, cara. Tem areia, você tem bloco, você tem pavimento. Então a nossa audiência que hoje está entendendo um pouco mais sobre desses materiais, a gente tem audiência também que está conectada a edificações, a real estate também, né? Não só grandes construtoras. Como é que eles acham isso? Onde que eles podem ir para procurar? Então, hoje a estratégia, né? E aí falando um pouco da solução de um negócio pensado. Então, para a companhia não fazia sentido ela ser uma empresa de pré-moldado, ela ser uma empreiteira, uma construtora. Fazia sentido a gente voltar para o nosso core business, que somos uma empresa de comercialização de minérios. Sim. Então, é isso que a gente faz. Então, no nosso caso, a gente comercializa a areia, mas a gente tem toda essa robustez técnica por trás para embasar e essa venda técnica. No final do dia, a areia é uma venda técnica. Sim. Então, hoje, se as pessoas quiserem comprar, né, essa areia sustentável, a Vale criou um dos veículos, né, desse negócio, que é a Agera, que é a startup, uma startup 100% Vale, que foi lançada ano passado, né, em outubro, e ela hoje está responsável por essa comercialização. Então, quem quiser ter acesso, utilizar essa areia sustentável, é só entrar em contato com a Agera. A gente pode disponibilizar depois. Informação nova, né? Cara, inovação, estabilidade prática, né? Muito bom. Não é? Laísa, olhando para o futuro agora, então uma visão de uns 10 anos, e aí conectando novas tecnologias, inovações que o mercado vai trazer para a gente, como é que você vê na próxima década a mineração em relação a essa questão de reaproveitamento de resíduos?
eu acho que é uma mineração que ela vai conseguir, eu imagino que 10 anos, né, a gente conseguir escalar, e aí falar em escalar, é transformar, pegar uma startup dessa e ela conseguir cada vez mais destinar, né, a gente está falando aí de um horizonte de geração de 50 milhões de toneladas ano do rejeito, né, em si. É claro que o arenoso é uma parcela disso, mas conseguir realmente acessar mais mercados, conseguir entender quais são esses impactos e como que a gente consegue conviver em harmonia com os outros players enfim, a gente ter desenvolvimento de soluções que eu reduzo essa geração também na ponta, como eu falei, a economia circular é uma parte do problema de gestão de rejeitos. Eu acho que também ter políticas, né? Eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha um ambiente regulatório e que incentive. E outro que acho que o consumidor, né? Nós somos consumidores. Quantos de nós chegamos no supermercado ou numa loja e você troca o seu produto convencional por um sustentável? A gente tem pesquisa aí que apontam que cerca de 50% a 60% da população brasileira está disposta a pagar mais por produtos sustentáveis, mas imagino que daqui a 10 anos, essa não vai ser a pergunta vai ser quanto você já está consumindo de produtos sustentáveis, não se você quer ou não trocar. Uhum. Então, eu imagino que a mineração daqui a 10 anos já está num ambiente que o consumidor final, né, seja você está construindo sua casa, comprando algum produto, seja uma pasta de dente feita com a sílica vinda do rejeito, ou seu painel solar que você está usando para, né, captação de energia solar feita, você já parte do pressuposto que você não precisa ficar perguntando se funciona, se não funciona, né? Você quer simplesmente trocar, e eu acho que um fator preponderante, né? Porque a gente fala muito da questão técnica, mas eu vejo mais que o desafio hoje do reaproveitamento é na questão econômica mesmo, né? Como que a gente consegue escalar reduzindo o custo e levando para o cliente final um produto que faça sentido econômico também, né? Sim, então, sim. Acho que esse é o desafio. Você traz benefício para a cadeia, né? Inovação com geração de valor. Cara, o papo tá muito bom, né? A gente falou sobre inovação, sustentabilidade, né? Geração de valor, né? Então, acho que esse embasamento que você trouxe, né? De toda a parte de valoração, então acho que traz um valor muito interessante para o negócio. Para a audiência que tá nos seguindo, né? Então, acho que é interessante. Conteúdo como esse, né? Esse é o propósito do Veruncast, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas. Então, é importante que você compartilhe esse material com seus amigos, né? Quem quer eventualmente conhecer um pouco mais sobre esse recurso tão interessante, né? Que a Vale tem feito para o mercado de inovação. Então, Laís, deixar os seus contatos aí também. Pô, vai terminar? Vai terminar? Não? Quer falar mais? Pô, eu vou falar aquele infelizmente vai terminar. Mas, e quem quer nos seguir? Segue aonde? Opa, Veruncast, nossas redes sociais, LinkedIn, Gustavo Roberti, Bruno Amaral, estão mais ordens. Daqui a pouco tem novo episódio do Veruncast. Esse temperado tá bom, hein, cara? Tá ótimo. E não esqueça, joinha, ativa o sininho, tamo aí. Dê o like, compartilha nas redes sociais. Pessoal, Laís, muito obrigado, né, pela agenda. Acho que você trouxe diversos pontos que, para mim, são pontos novos, né? Quando a gente olha inovação, às vezes fica um pouco romântico. Vocês fizeram num ciclo, né, até curto, né, de colocar isso no mercado. Então, deixar a palavra final para você também de agradecimento e se tem alguma consideração final também, deixo para você, né, o último ponto. Nossa, gente, obrigada. Já tô fã do podcast de vocês, já tô maratonando lá e agradeço a oportunidade também da gente estar compartilhando, dividindo um pouco, né? Eu sei que vocês atuam com diferentes projetos dentro da companhia, então também dedicar um tempo aqui do podcast de vocês para falar dessa questão de economia circular é super interessante. Espero, né, que nos projetos que vocês estejam atuando com os nossos colegas lá dentro, eles estejam pensando nessa questão de como reutilizar a areia, e para quem quiser conhecer também estou à disposição aí pra gente bater um papo, conversar e contribuir mais nisso. Se não tiver, agora a gente vai cobrar de pode cobrar. Vocês estão sabendo, ó, Laís Rezende. Pode cobrar, A gente inclusive já tem na norma de suprimentos que já assim, todas as especificações técnicas já deviam contemplar, né, se você precisa de areia fina, enfim, alguma obra, ou os pré-moldados, que usem, né, utilizem esses materiais da Vale. Fantástico, parabéns pela iniciativa, muito legal, feliz. É isso, vamos embora, né? Bora, fechamos. Valeu, pessoal. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá.
Até o próximo episódio.